A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos áreas, a gente está com... O Gabriel teve o problema em relação que ele teve as punições do DOP em abril do ano passado e tiveram vários assuntos, vários pontos, como você acabou de pontuar aí, e isso aí nos botou em alerta em alguns sentidos. Essa semana teve toda a situação envolvendo o Gabigol, o empresário dele, também a diretoria do clube. Inclusive o Gabigol está com 5 jogos, né, pelo Flamengo no Brasileirão. Então, como o próprio Flamengo já deixou em aberto, assim como o empresário dele, e deixou em aberto o futuro do jogador, ele pode fazer mais um jogo pelo Flamengo se ele ainda quiser se transferir e jogar por um outro clube nessa edição, né, do Brasileirão. Eu queria saber como que é o posicionamento de vocês, da comissão técnica, sobre o uso do Gabigol. Se você... Operação explodindo aí, as informações pipocando sobre a situação do Gabriel Barbosa, hein? O Tite e o Marcos Braz desceram a lenha com acusações para cima do Gabigol. Vamos acompanhar aí os bastidores dessa treta pesada no Flamengo. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. A gente abre falando de Flamengo, porque o líder venceu hoje contra o Cruzeiro lá no Maracanã, 2-1 para o Flamengo. E a gente vai direto para lá com o nosso repórter Pedro Henrique Torre, que já está preparado para trazer todas as informações para a gente agora aqui no Sport Center. Pedro, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Natasha? Muito boa noite para você, um beijo, um abraço para todo mundo que está ligado com a gente nesse Sport Center. Como diria o amigo Cícero Melo, 22h04 aqui no Maracanã. Estamos pontualíssimos aqui, porque é um grande jogo, né? Um grande jogo com muita agitação nos bastidores também. A gente vai falar sobre esse caso do Gabigol, mas foi uma vitória muito impactante do Flamengo, mais de 50 mil pessoas, 2-1. O Flamengo vai subindo a montanha, segurando bastante as pontas nesse Campeonato Brasileiro. Chegou aos 27 pontos. E aí essa vitória de 2-1 sobre o Cruzeiro dá a liderança independentemente do que aconteça amanhã nesse jogo, esse derby entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Então um jogo muito importante, Flamengo abriu o placar com o Pedro aqui no Maracanã e aí depois sofreu um empate com o Matheus Pereira. Na segunda etapa, o Fabrício Bruno fez de cabeça 2-1, fez a festa da rapaziada aqui no Maracanã e o Flamengo vai se equilibrando, como eu disse, com as peças que tem. Vai colocando, por exemplo, o Léo Ortiz improvisado no meio de campo, entrou no segundo tempo. O garoto Verton, que não tinha o Gabigol, colocou o garoto Verton na vaga do Bruno Henrique. O Cebolinha também está lesionado, então vai se improvisando como dá, porque os convocados também lá, os 4 uruguaios estão na Copa América, o Pulgar já está voltando, o Chile ficou fora. Então, no primeiro tempo, o garoto Lohan até iniciou bem a partida, mas em determinado momento ele prendia bastante a bola, errou alguns passes, proporcionou contra-ataque do Cruzeiro. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, mesmo especialmente no setor norte do Maracanã, ele começou a ouvir vaias, sempre que pegava na bola. Um garoto, 17 anos, uma promessa. Então o Tite acabou substituindo o Lohan no intervalo, colocou o Léo Ortiz como improvisado como volante. E aí, na coletiva que rolou agora há pouquinho aqui no Maracanã, o Tite falou sobre essa questão, a vitória do Flamengo também, essa substituição do guri, do garoto, essa joia do ninho do urubu, o Lohan, de 17 anos. Vamos acompanhar o que disse o Tite, treinador rubro-negro. Aqueles 10%, talvez, para aqueles 90% que são compreensivos. Eu acho que o Zico também, ele estreou com 17, 16 anos, né? Pergunte para o Zico como é que era o seu início, um jogador extraordinário. Então, tem um acolhimento maior com ele. É muito impressionante. A grandeza do Flamengo ela é muito grande. Ele é um talento enorme. Mas se vier, aí é a escolha do torcedor. Se vier a reclamação, se vier a vaia, ele vai afundar. Ele não vai produzir. Agora, se der o carinho a ele, ele vai se sentir mais fortalecido para, naqueles 10%, 90% não fez, mas para mostrar para ele que, cara, o manto ele é muito forte, o manto sagrado ele é pesado. Eu vou falar o que eu estava falando, ele é pesado com um técnico de 63 anos, com toda a experiência que eu tenho. Tu imagina para ele. Então compreendam, tenham um acolhimento, coloca ele no colo, vai ajudar.
Tá aí o Tite, então, saindo em defesa do garoto Lohan, 17 anos, que sentiu, obviamente, um pouquinho as vaias ali, ficou um tanto quanto chateado, mas faz parte desse processo aí. A torcida foi um tanto quanto dura com o garoto, essa jovem revelação que vem sendo uma das peças importantes aí nesse período que o Flamengo está sem os seus jogadores da Copa América. Mudando de assunto, continuando nesse mesmo ambiente aqui do Maracanã, o jogo falava demais também a ausência do Gabigol, né? Saltava aos olhos, foi um assunto aí desse final de semana. O Gabigol ficou fora da lista de relacionados, especialmente depois da entrevista do Júnior Pedroso aos companheiros do Sport TV, que é empresário do Gabigol, falando que ia buscar uma outra opção no mercado para o Gabigol. O vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, passou na zona mista do Maracanã. É bom pontuar primeiro para todos os companheiros aí que há divisórias na zona mista do Maracanã, e ele parou em uma emissora de televisão, respondeu 6, 7, 8 perguntas, e depois, quando veio para o lado de 90% da imprensa, onde nós estávamos ali, ele só respondeu 2 perguntas, virou e foi embora. Então o Marcos Braz disse basicamente ali que o Gabigol, durante esse período, ele conversou com o empresário do Gabigol, conversou com o Gabigol, e durante esse período que ele vai buscar uma alternativa no mercado, o Gabigol não vai ser relacionado, porque tem 5 jogos, se completar mais um fica no limite, 6 aí, enfim, para fazer o 7º não poderia se transferir para a Série A. Marcos Braz falou sobre isso. Gostaríamos de ter mais indagações, o período que o Marcos Braz daria exatamente para o Gabigol, questões de propostas, etc. Mas temos aí o que o Marcos Braz falou no nosso microfone. O Fã de Esporte pode acompanhar agora o vice-presidente de futebol do Flamengo, que foi bem rápido até nos microfones da maioria da imprensa. O empresário dele falou que iria procurar ouvir novas propostas. Mas o Gabigol não te falou nada disso? Não. Eu conversei, estou falando da minha conversa com o empresário dele. E depois que a gente ouviu isso, eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo. E aí ficaria numa situação difícil, por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro. Não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora num sentido, nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. A gente entende a posição do staff, a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. Eu acho que pelo menos o empresário passou para a imprensa que foi uma proposta assim que não foi honrosa. A gente não entende dessa maneira. A gente entende que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão que a gente tem de um atleta importante, da envergadura do tamanho dele, mas a gente tem que respeitar a posição do staff. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos ares, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo, para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Tá, então, Marcos Braz, gostaríamos de saber, assim, o limite, pelo que a gente soube, tentamos conversar ali com outras pessoas do Flamengo ali, 2 semanas, 10 dias mais ou menos para o Gabigol resolver a vida dele, depois saber se vai voltar a ser relacionado ou não, se vai ainda vestir a camisa do Flamengo, enfim, se ainda vai cumprir o seu contrato até o fim do ano. A partir de amanhã ele pode assinar pré-contrato
com qualquer outra equipe. Gostaríamos de perguntar mais também se o Flamengo vai fazer outra proposta, se o Flamengo, enfim, recebeu de fato alguma oferta oficial, se de Santos, se de Cruzeiro, que esteve aqui no Maracanã e, enfim, o diretor Alexandre Matos disse que não vai fazer nenhuma oferta ao Gabigol. Enfim, esclarecer mais alguns temas, mas o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, no que passou no nosso lado ali, estava muito apressado, não estava muito disposto a responder tanto nesse sentido no caso do Gabigol, mas é um ídolo muito importante, é um caso muito impactante no Flamengo. A torcida gostaria de mais esclarecimentos. Natasha. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo final de domingo para você e bom trabalho por aí. A gente se fala em breve aqui no Sport Center. Olha só, fã de esportes, para complementar todas as informações que o Pedro trouxe para a gente, vamos colocar na tela para você aí de casa as estatísticas dessa partida. Disputadíssimo esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Tá aí, a gente vê os números agora de 2-1 Flamengo e Cruzeiro, com 47% de posse de bola para o Flamengo e 53% para o Cruzeiro. Em finalizações, o Cruzeiro fica na frente com 14 contra 7 do Flamengo. Em finalizações certas, o Cruzeiro também fica na frente com 5 contra 3 do Flamengo. E ações na área rival, o Flamengo fica na frente 16 contra 10, escanteios 5 contra 2 para o Cruzeiro e desarmes 24 contra 17 para o Flamengo. A gente aproveita e já cola a tela do Pedro para você na tela. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez o primeiro gol no jogo de hoje. Tá aí, ó, são 13 jogos. E aí a coluna da direita fica em relação ao ranking no Brasileirão 2024. Em gols são 6 gols, ficando em primeiro. Assistências, 4 assistências, também ficando em primeiro. Ações na área rival são 59, ficando em primeiro também. Vitórias garantidas com gol ou assistência são 5 para ele, ficando em primeiro também. Fã de esportes, tá aí os números do Pedro nesse Brasileirão 2024. A gente muda de jogo para Flamengo, que está enchendo a torcida de orgulho pela raça, pela entrega, pela dedicação para contrabalançar os 5 desfalques da Copa América, que passarão a ser 4 a partir da rodada do próximo final de semana, porque Pulgar, afinal de contas, está voltando, o seu Chile foi eliminado, mas que até agora estão fazendo uma travessia do deserto simplesmente espetacular. Limpar um pouco aqui meus óculos. Espetacular sob todos os aspectos. Ninguém poderia imaginar que o Flamengo, nos seus primeiros 6 jogos, ou seja, já passou a metade da travessia do deserto, ainda fosse continuar na liderança do campeonato, né? E o Flamengo está na liderança do campeonato com absoluta justiça, porque vem fazendo realmente uma campanha muito acima do que seria normal esperar diante de um time tão esfacelado. Bom, vamos conversar muito sobre isso. Ganhou 2-1. Gerson, para mim, o grande nome da partida, o craque do jogo. Jogou uma barbaridade no meio-campo, depois mais caindo pela direita. Foi um monstro para mim. Mas muita gente jogou bem. Quem não jogou bem, para mim, decepcionou hoje de novo, foi o Lohan. E aí o Tite fez uma mexida muito inteligente. É bom que a gente reconheça quando o Tite tem méritos. Hoje é um dia desses. Volto já. Não sai daí, não. Vamos rodar a vingança para o Cruzeiro. Se por acaso esse jogo tivesse sido empate, por exemplo, o Cruzeiro estaria mais próximo. E se o Cruzeiro tivesse ganhado, então, nem que digo. O Flamengo agora tem 27 pontos e o Cruzeiro caiu para 7º lugar, tem 20. Se o Flamengo perde para o Cruzeiro, o Flamengo estaria com os mesmos 24 e o Cruzeiro estaria com 23. Olha só a situação, como poderia ser muito mais complicado. Então, foi uma vitória importantíssima. E acho que, sim, ele jogou bem. Mereceu. Houve momentos em que foi dominado pelo Cruzeiro, sim. Principalmente, vamos assim dizer, da metade para o final do primeiro tempo. Foi um momento que o Flamengo fez 1-0. O Flamengo chegou a ter mais 2 chances claras de gol. Uma o Lohan decidiu mal, e a outra o Luiz Araújo entrou batendo de perna direita e mandou na lua. Mas, a partir daí, parece que disse assim, bom, estamos com o jogo controlado, tá? E aí o Cruzeiro, até esse excelente jogador, esse Marco Teixeira, meteu o gol de empate. Era o dono do meio-campo.
E aí, o Tite mexeu bem no intervalo. É importante reconhecer isso. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Ai, meu Deus, a minha Siri resolveu conversar comigo. Siri, eu não quero papo com você, sossega. Aí o Tite mexeu bem, porque o Lohan estava mal. O Lohan não vem bem nos últimos jogos. Ah, ele é pereba? Não, ele não é pereba. Ele é um ótimo jogador. Mas ele não está conseguindo manter o nível que ele mostrou, por exemplo, no jogo com o Corinthians. Essa sequência de jogos em que eu esperava que ele se firmasse definitivamente, não é isso que está acontecendo. Ele está prendendo demais a bola, ele está fazendo questão de sair driblando 2, 3 no campo do Flamengo, o que é um perigo. Uma coisa é você tentar driblar 2, 3 perto da área do adversário. Outra coisa é você querer sair, como ele tentou sair hoje, driblando 2, 3 no campo do Flamengo. Perdeu a bola e armou um contra-ataque. Então, eu acho que o Tite viu muito bem essa questão e resolveu tirar o Lohan. E aí eu acho que ele teve uma sacada de bom treinador. Eu, por exemplo, que não sou treinador, teria tirado o Lohan e colocado o Matheus Gonçalves, que faz essa função do Lohan também. Nas vezes em que ele entrou no profissional e jogou bem, foi na direita. Mas ele sabe, e ele jogou na base nessa função que o Lohan estava exercendo. Eu teria feito essa mexida. Mas o Tite viu um pouco além. E o Tite foi e tirou o Lohan e botou o Léo Ortiz. Para que o Tite botou o Léo Ortiz? O Tite botou o Léo Ortiz para vigiar o craque do Cruzeiro. Para vigiar o nosso bravo. Eu ainda estou confundindo o nome dele às vezes. Matheus Pereira. No que ele botou o Léo Ortiz em cima do Matheus Pereira, não é que o Matheus Pereira sumiu, até porque ele é um grande jogador, mas ele passou a ter muito mais dificuldade. No finalzinho do jogo, até o Léo Ortiz fez uma falta, achei que desnecessária, afobada no Matheus Pereira, que deu ao Cruzeiro, praticamente no último lance da partida, uma falta perigosa próxima da área, né? Mas aí o cara deu uma bomba, bateu na barreira, foi para escanteio, bateu no escanteio, a bola sobrou para o Verton, que entrou bem o Verton. Entrou bem o Verton. Ágil, brigando, sem medo de enfrentar os caras, saiu driblando uma opção de gente pelo meio do campo, entrou muito bem. Bruno Henrique levou mais uma pancada no tornozelo. E não acho que o Bruno Henrique tenha jogado mal hoje. Acho que o Bruno Henrique se esforçou demais, ajudou muito na marcação. E no ataque, ele deu um cruzamento que por pouco não virou gol. É porque o Gerson e acho que o próprio Pedro chegaram atrasados. E depois deu um chute bonito também, que foi para fora, mas foi perto do ângulo do goleiro do Cruzeiro. Mas ele levou mais uma porrada. O Bruno Henrique, gente, é importante que vocês tenham consciência disso. O Bruno Henrique está jogando no sacrifício. Aquele tornozelo dele está baleado. Ele só voltou para jogar esse jogo porque o Flamengo não tinha ninguém para botar no lugar. Botou o Vitor Hugo no jogo anterior e não deu certo. Apressou a recuperação do Bruno Henrique e colocou para jogar na ponta esquerda. Acho que ele cumpriu razoavelmente o papel. Claro que ele está há anos-luz do Bruno Henrique que nós conhecíamos e aí, sabe, era ídolo. O Flamengo oferecer esse 1 ano de contrato por conta dos últimos episódios, a gente pode citar aí a suspensão do doping, o vazamento da foto com a camisa do Corinthians, essas situações foram determinantes para o clube, a queda de rendimento com o Tite. Queria que você falasse um pouquinho sobre oferecer 1 ano de contrato, porque ele se vê numa situação de um contrato de um jogador de fim de carreira, e ele tem apenas 27 anos. Como você vê isso como clube? Acredita que esse é o tempo ideal? Tudo que o Flamengo oferece para você é o ideal? Existe chance de oferecer mais? Olha, vamos botar um pouquinho a cronologia dos fatos, né? O Flamengo, o Gabriel teve o problema em relação que ele teve as punições do doping em abril do ano passado. Posterior a isso aí, a gente tratou de alguns assuntos em relação à renovação dele. As renovações, elas não foram para frente, como eu falo que não foram para frente, não foram assinadas, e tiveram vários assuntos, vários pontos, como você acabou de pontuar aí, e isso aí nos botou em alerta em alguns sentidos, mas nada tem a ver
com esta última proposta. Essa última proposta, na minha cabeça, foi exatamente para tentar equacionar uma maneira melhor. A gente entende a posição do staff, a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. Eu acho que eles, ou pelo menos o empresário, passou para a imprensa que foi uma proposta assim que não foi honrosa. A gente não entende dessa maneira. A gente entende que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão que a gente tem de um atleta importante na envergadura do tamanho dele, mas a gente tem que respeitar a posição do staff. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos áreas, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho de ir no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. A gente pode concluir então que ele falou pra caramba. Então tá aí, né, o Marcos Braz deixando claro sobre essa situação do Gabriel Barbosa. Em outras palavras, eles não querem realmente renovar com o Gabigol, e o empresário tá fazendo a parte dele, fazendo o papel dele, né? O Gabriel Barbosa poderia ter aceitado 50% de aumento de salário, mas quer 5 anos de contrato, né? Pelo menos 3. E o Flamengo, na minha opinião, faz certo em não renovar com o Gabriel Barbosa por mais esse tempo. 1 ano já é mais do que suficiente, e ainda teve aumento, né? Se ele quisesse aceitar. Enfim, vamos aguardar e tomara que chegue uma proposta. E Marcos Braz deixou claro que só sai se o Flamengo tiver uma compensação financeira. Se pagarem, se o Flamengo não receber uma grana, o Flamengo não libera, ele fica lá encostado. Em outras palavras, que o Marcos Braz quis dizer se não chegar a proposta, o Flamengo não receber grana para poder liberar o Gabriel vai ficar encostado lá até o final do ano. Basicamente foi isso que ele disse. Porque o Tite não vai usar ele, né? Sabendo que o cara vai embora e tal, tá com a cabeça fora do Flamengo já, para que vai usar? Dessa maneira. Inscreva-se no sino, deixa o like, até o próximo vídeo.